Oi, turminha, vamos dar continuidade à nossa aula e agora nós vamos falar de ensino religioso. Bom, o tema das nossas aulas nas últimas semanas foi sobre o alimento sagrado em algumas religiões. E a gente viu sobre o alimento sagrado no hinduísmo, vimos também no candomblé e hoje nós vamos ver sobre o alimento considerado sagrado no cristianismo. Então, este é o tema da nossa aula de hoje. O pão e o vinho, tá? Nessa semana vamos conhecer alguns alimentos considerados símbolos do cristianismo, tá ok? Então vamos lá. Pão e vinho representam a vida eterna de Jesus. Em sua última ceia, Jesus ofereceu pão e vinho aos seus discípulos. Ele também ensinou que essa refeição deveria ser feita pelos cristãos para se lembrar dele. O pão deveria lembrar o seu corpo e o vinho o seu sangue. Então vamos lá. Por que nós os cristãos, consideramos o vinho e o pão como alimentos sagrados? Porque lá no nosso livro que a gente segue, que é a Bíblia, fala sobre a última ceia de Jesus, que foi poucos momentos antes dele se entregar na morte de cruz. E o que ele fala? Ele reúne seus 12 discípulos e lá eles fazem uma ceia. E nessa ceia, ele oferece o pão e o vinho aos seus discípulos. E dentre as falas de Jesus, ele fala que esse é o meu corpo que será entregue por vós. E Jesus fala assim, olha, para comer do corpo e beber do sangue dele. Porém, quando ele fala assim, ele estava se referindo ao corpo dele, simbolizando o pão, né? Então, o pão simbolizava o corpo de Cristo. E quando ele levanta o cálice do vinho, estava ali simbolizando o sangue dele, porque aqui pouco tempo depois ele seria entregue na morte de cruz. Então ele iria entregar o quê? O corpo dele e o sangue para o quê? O arrependimento e salvação de todos aqueles que viessem a confessar a Jesus Cristo, né? A aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o pão e o vinho, a partir desse momento, a partir dessa parte da Bíblia que relata sendo a última ceia de Jesus e que ele mesmo fala que iria oferecer o seu corpo e o seu sangue para a salvação e que ali simbolizava o vinho e o pão, a partir desse momento os cristãos consideraram esse alimento durante a ceia, que é um ato que toda igreja, né, que segue a Cristo faz, seja nas igrejas evangélicas, católicas, tem um momento ali da ceia em que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Então, olha, por este motivo, o pão e o vinho estão presentes nos cultos cristãos até hoje. Na Igreja Católica, essa celebração recebe o nome de Eucaristia e acontece em todas as missas. Aquele momento em que, né, entrega aquela hóstia e também o vinho, que hoje é o suco de uva que a gente utiliza. Só explicando para vocês, esse vinho que utilizava lá naquela época de Cristo, que na Bíblia fala muito de vinho, não é o mesmo vinho de hoje, tão alcoolizado que as pessoas conhecem, tá, gente? Era o vinho da uva mesmo, uma uva bem concentrada, era sim uma bebida forte, mas não que embriagava as pessoas, a não ser, é claro, se tomassem em grande quantidade, tá? O suco da uva concentrado, né? A uva mesmo, original, também não deve ser bebida em grande quantidade, tá, gente? Então, o que acontece? Vamos continuar, então. Na Igreja Católica recebe o nome de Eucaristia e acontece em todas as missas. Entre os evangélicos é chamada de Ceia do Senhor e acontece em datas marcadas, que podem variar de igreja para igreja. Então, por exemplo, tem algumas igrejas evangélicas que falam, a primeira semana do mês, no domingo, nós vamos fazer a ceia do Senhor, né? Comemorar a ceia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Outras igrejas podem ser na segunda semana, varia de igreja para igreja, tá? Mas vamos conhecer um pouquinho mais. A última ceia celebrada por Jesus aconteceu em uma semana da Páscoa judaica. Por esse motivo, eles comeram pães ázimos e beberam vinho naquela noite. Os pães ázimos eram os pães diferentes do que a gente conhece hoje, esse pãozinho de sal, esse pão doce que vocês conhecem. Os pães ázimos, eles não levavam levedura, não ficava aquele pão fofinho que a gente vê hoje, né? Porque usa fermento para ele crescer e ficar macio. Era um pão bem assim, duro mesmo, um pão bem diferente do que a gente conhece hoje. Eram chamados pães ázimos, tá?
e beberam vinho naquela noite. Os cristãos comemoram a Páscoa relembrando a última semana de Jesus, que é a última ceia, a sua morte e ressurreição. Só para vocês entenderem, a Páscoa já existia mesmo antes de Jesus morrer. Os cristãos judeus daquela época já comemoravam a Páscoa, tá? Por outros motivos. Depois que Jesus morreu, nós cristãos comemoramos a Páscoa hoje, nos lembrando daquela última ceia que Jesus fez, da última semana, da morte e da ressurreição dele, tá? Mas a Páscoa já era um ato que existia entre os judeus. Eles celebravam comendo esses pães ázimos e o vinho. Os cristãos católicos fazem uma longa preparação para relembrar essa história. O período entre a quarta-feira de cinzas, que é o dia seguinte ao carnaval do calendário, tá? Ocidental nosso aqui, e o domingo de Páscoa. Então, ó, a quarta-feira de cinzas no calendário católico é aquele dia que era o dia seguinte ao carnaval, e o domingo de Páscoa é chamado de quaresma, tá? Então, existe a quarta-feira de cinzas e existe o domingo de quaresma. Nesse período, muitos católicos deixam de comer carne vermelha e comem apenas peixe. Na sexta-feira santa, dia em que se relembra a morte de Jesus, muitos não comem carne nenhuma. Essa renúncia é feita como forma de demonstrar respeito ao derramamento do sangue de Jesus durante o seu sacrifício. Então, esse é um ato que é praticado entre os católicos há muito tempo que eles fazem essas práticas. Na semana, né, em que a gente lembra a morte de Cristo, muitos deles não comem carne, só comem carne branca, que é aquela carne do peixe apenas também. E na sexta-feira santa, que é o dia que relembra a morte de Cristo, né, que segundo o calendário cristianismo foi na sexta-feira, que comemora a morte de Cristo, eles não comem carne de espécie nenhuma, tá? Para relembrar o sacrifício de Cristo, que é quando ele entregou o corpo dele e o sangue dele em nosso favor. Os cristãos evangélicos também relembram e celebram a morte de Jesus, porém as suas tradições não exigem que se deixe de comer carne nesse período. Então vamos lá, a gente está estudando sobre os alimentos religiosos, então a gente entendeu que tanto o vinho quanto o pão, naquele momento que a gente celebra a ceia de Cristo, tá? Eles são os mesmos alimentos sagrados, tanto na religião evangélica quanto na católica, porque todos nós seguimos o cristianismo, tá? Que é aqueles que acreditam em Jesus Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição dele. O vinho e o pão, então, se tornaram alimentos sagrados em todas as religiões que seguem o cristianismo. Existem algumas outras práticas de alimentação sagrada, que é o que foi relatado aqui para a Igreja Católica, por exemplo, na semana que se lembra da morte de Cristo, que eles não comem a carne vermelha, tá? E na sexta-feira da paixão eles não comem carne nenhuma. Este ato já não é praticado segundo tradições dos evangélicos. Mas claro que se tiver pessoas que não querem comer para não lembrar, né, para lembrar o sacrifício de Cristo em respeito ao corpo dele, obviamente isso não é proibido, né, gente? Só não existe essa prática, assim, seguinte na religião evangélica, tá ok? Queria só mostrar para vocês aqui antes uma tela. Nessa tela aqui, o próprio Cristo falou durante essa ceia que ele se reúne com seus discípulos, momentos antes dele ser entregue na morte de cruz, ele fala assim, olha, e tendo dado graças, o partiu e disse. Então, olha, quando Jesus deu graças a Deus, ele partiu o pão e disse, tomai, que é do vinho, né, e comei, que referia ao pão. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, por causa deste texto que está dentro da Bíblia, é que os cristãos, né, seja católicos ou evangélicos, eles consideram esse alimento sagrado, porque está na Bíblia e foi a frase que o próprio Cristo falou. Tomai, ele estava se referindo ao vinho, e comei, referindo-se ao pão. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a gente entende como um mandamento mesmo de Jesus, para que a gente faça isso sempre em memória do que ele fez por nós, tá? E aqui é um quadro para vocês verem, que é um quadro, obviamente, que retrata aquele momento, né? Não tem como ninguém ter certeza como eram realmente os discípulos, como eles estavam vestidos, né? Mas é um quadro que vocês conseguem ver aí, que retrata essa cena que aconteceu, que foi a última ceia de Jesus Cristo, onde Jesus está ali
rodeado pelos seus discípulos, e na mesa havia pão e vinho. Então, agora vamos para a nossa atividade do dia. Número 1. Ligue o alimento ao seu significado no cristianismo. Então, olha só, aqui nós temos uns cestos com pães, né? Temos um cesto com alguns pães e temos também diferentes tipos de pães ali. Logo abaixo nós temos a uva e na taça o vinho, né? Que é feito da uva. Então, pediu para ligar o alimento pão e o alimento vinho ao seu significado, tá? Dentro do cristianismo. Então, um é o sangue de Jesus e o outro vai significar o corpo de Jesus. Então, qual desses dois que significa o sangue de Jesus e qual que é o corpo de Jesus? Ok? Número 2. De acordo com o texto, o que é a quaresma? Aquela parte que eu li lá, que fala um pouco sobre o período, né, pós-carnaval, durante o carnaval, vocês me falam, o que é a quaresma? É o período de férias após dezembro? Ou é o período que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo da Páscoa? Ou é o tempo de muita diversão? Então, voltem no texto que vocês vão achar o significado do que é quaresma, tá? Só lembrando vocês, essa daqui já é a tradição que acontece na Igreja Católica, tá? Número 3. Por que no catolicismo não se come carne vermelha na Semana Santa? Então, a gente leu sobre isso no texto, eu expliquei para vocês um pouco. Quero que vocês me falem aqui por que no catolicismo não se come a carne vermelha na época da Semana Santa, tá? Que é aquela época que a gente lembra a morte de Cristo, tá ok? Então é isso aí, turminha. Façam atividades com bastante capricho e aguardo foto de vocês com as atividades, ok? Um abraço e fiquem com Deus.